Tá gravando, Bel? Não. Então grave. Ué, vou esperar começar? Hã? Espera começar. Ah, tá. Só pra lembrar. Tá. Bem, gente, são 8 horas, então vamos começar. Tem algumas pessoas para chegar ainda. Quem for chegando vai entrando, não tem problema. Boa noite, olá todo mundo. Oi Elisama, oi Maiara, oi Fernanda, oi Bianca, oi Rosiane, oi Carolina, Isadora, Luciene, Bá, bem-vindas todas, que bom que vocês estão aqui comigo. Hoje é o nosso último encontro, o último encontro desse ciclo de webinários. Eu pretendo com certeza fazer outros dentro desse assunto, dentro de outros assuntos. Eu estou muito feliz da gente ter chegado até aqui, de tá tudo dando super certo até agora. O tema da aula de hoje, do encontro de hoje, é sobre doenças. Doenças assim. Vamos tirar essa palavra um pouco, então. Distúrbios dentro da área da ginecologia mais comuns e especificamente distúrbios que cursam com alterações da menstruação, alterações do ciclo menstrual. Né? O tema de distúrbios ginecológicos é um tema super vasto e aqui, como o assunto é o microfone sem mute. Eu coloquei para entrar todo mundo no mudo, mas enfim, não deu. Como aqui o tema desse ciclo de webinários, né, e se estendendo do tema do livro é ginecologia sem hormônios, e a gente está focando muito nessa parte, a gente vai falar então mais desses distúrbios que cursam com alterações menstruais. Felizmente, muito tem se falado sobre ginecologia natural pela internet afora. O tema está se expandindo, tá chegando cada vez a mais pessoas. E eu, como médica, né, como uma das poucas médicas que estão tratando desse assunto, acabo recebendo muito essa demanda sobre as doenças, né, ginecológicas. Principalmente, né, eu recebo muitas mulheres que me procuram, a gente fala muito, né, sobre abandonar o uso dos hormônios artificiais, abandonar as pílulas anticoncepcionais.
E muitas mulheres, né, já percebem os benefícios disso, mas tem um número grande de mulheres que ainda me procura, muitas vezes muito chateadas até, por serem portadoras de algumas questões, de alguns transtornos, que levam elas a acreditarem que elas não podem viver sem a pílula anticoncepcional. Os dois maiores exemplos disso é a síndrome dos ovários policísticos e a endometriose, né? Alguns outros também, como mulheres que sofrem com TPMs muito severas, mulheres que têm a menstruação muito irregular, mulheres que estão entrando na menopausa, né? Lembrando sempre que quando eu falo pílula, eu estou me referindo, na verdade, a todos os tratamentos hormonais, é só uma questão de ser mais habitual usar essa palavra. Mas aí um pouco menos, né? Mas as mulheres, principalmente a endometriose e a síndrome dos ovários policísticos, uma boa parte assim dos médicos acabaram fazendo com que as mulheres acreditassem que esses distúrbios tornam elas dependentes dos tratamentos hormonais. E isso não é verdade. Eu acho que de tudo assim que eu tento falar dentro da ginecologia natural, talvez essa seja uma das coisas principais, assim, e das que eu mais quero difundir, é que qualquer mulher pode e deve viver longe dos tratamentos hormonais, se esse for o desejo dela, é claro, e que é possível, sim, tratar qualquer problema sem o uso dos anticoncepcionais. Eu falo bastante sobre isso no livro, sobre como o uso dos anticoncepcionais, na verdade, ao meu ver, né, dentro da visão da ginecologia natural, não trata esses problemas, né? Mascara esses problemas até um certo ponto e muitas vezes depois de um certo ponto já não consegue mais nem mascarar, né? Por exemplo, uma mulher que apresenta a síndrome dos ovários policísticos, que a gente vai falar mais detalhadamente, quando toma a pílula anticoncepcional, o que acontece com ela é que ela, de uma forma fake, disfarça um dos sintomas da síndrome dos ovários policísticos, que é exatamente a irregularidade menstrual. Então a mulher passa a menstruar com regularidade, porque afinal de contas ela está, né, submetida a um ciclo artificial hormonal. Então todos os meses ela tem aquele sangramento vaginal e dessa forma parece que ela está com a doença controlada, mas não está. E a maior prova de que ela não está é exatamente o fato de que quando ela tenta abandonar aquele medicamento, a menstruação dela volta a ficar irregular e ela volta a apresentar todos os sintomas, né? Inclusive, se falando dessas doenças, muitas delas, inclusive, são agravadas pelo uso dos hormônios, porque se você pensar num sistema hormonal que já está fragilizado, né, desequilibrado de alguma forma, você trazer uma carga alta de hormônios artificiais pode simplesmente contribuir para um desequilíbrio maior ainda, né? E o objetivo nosso é que a mulher equilibre seu corpo, equilibre seu organismo, de forma que ele trabalhe sozinho. Então, nenhum dos tratamentos oferecidos dentro de ginecologia natural se propõe a ser um tratamento para o resto da vida, nem mesmo prolongado por anos e anos, de forma alguma. Sempre a gente vai buscar que se faça um tipo de tratamento, que se faça um equilíbrio da saúde daquela mulher, e esse equilíbrio ele vai envolver diversas esferas, né? Para que então o corpo dela passe a funcionar perfeitamente sozinho, sem ajuda de nenhuma substância, que é como ele foi programado, né, para existir. Então, eu quero começar falando que esse tema é muito extenso, é impossível falar sobre tudo em 1 hora ou 2, mesmo, né? A gente leva anos estudando isso e se especializando nisso, tem livros dessa grossura falando sobre cada um desses assuntos. E acho que nem interessa também a grande parte das mulheres aqui entrar numa fala muito científica aqui sobre doenças da área médica. Eu imagino que boa parte de vocês tem interesse até por serem portadoras de algum desses distúrbios. Se alguém se sentir bem de falar, eu convido também a falar, né? Se sua história, se convive com isso, como que tem tratado, como que tem acompanhado.
muito provavelmente teve experiência com o uso de anticoncepcional, como foi, né? Sintam-se à vontade. Então, eu vou tentar falar de uma forma simples, né, para um conhecimento geral assim de todo mundo, e principalmente aqui, né, a gente vai trazer como, né, como tratar, como conviver com uma endometriose e com qualquer outro distúrbio desse sem lançar mão das pílulas hormonais, né? E aí a gente vai falar sobre isso. Então eu vou começar compartilhando a tela aqui, já que a gente precisa de tempo, otimizar nosso tempo. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre a miomatose uterina. Me diz uma coisa, eu vejo uma barra aqui do lado direito. Vocês veem também? Uma barra com as carinhas de vocês? Eu gostaria de que vocês não vissem. Como eu faço para vocês não verem? Pronto, arrasou. Vamos lá, vamos começar falando. Eu selecionei os mais comuns, né? A gente vai falar sobre os miomas, sobre a síndrome dos ovários policísticos, sobre a endometriose e, no final, um pouco sobre a TPM e sobre a menopausa. A miomatose uterina... Peraí, que não é esse o primeiro slide, é esse o primeiro slide. Nomes conhecidos, né, que se fala para definir miomatose uterina. Miomas, fibromas, nódulos miomatosos, leiomiomas, né? São alguns nomes que vocês podem encontrar, de repente, em ultrassonografias e tal, se referindo a isso, aos famosos miomas. O que são os miomas? São tumores benignos formados no músculo uterino. Essa palavra tumores, né, por si só, costuma despertar um medo nas pessoas, né? Tumor não necessariamente é câncer. Tumor é qualquer massa, é qualquer concentrado aglomerado de células num lugar onde não deveria ter. Então, são benignos. O que significa benignos? Benignos é que não são malignos, né? Não significa que são benéficos, que fazem bem para a pessoa, mas eles não têm, a princípio, um potencial de levar à morte, né? Então, não é uma doença, a princípio, muito grave por si só. E se é formado pelo próprio músculo uterino. Eu vou mostrar uma imagem para vocês já. Para a gente avaliar um mioma, a gente tem que levar em consideração 3 coisas: a localização do mioma, o tamanho do mioma e os sintomas que o mioma causa. Então, muitas vezes as mulheres recebem diagnóstico de terem miomas por causa daquelas ultrassonografias transvaginais desnecessárias, que eu já falei, que eu estou sempre falando, né? Repito aqui, para quem não ouviu, ultrassonografia transvaginal não é exame de rotina, não é exame para ser feito em mulheres que não estão apresentando nenhuma queixa, nenhum sintoma. É muito menos uma vez por ano, como eu vejo acontecer muito por aí. Isso está completamente errado por diversos fatores. Enfim, mas a gente sabe o que acontece. Então, muitas vezes a mulher faz aquela ultrassonografia transvaginal que ela não precisava fazer e aparece lá a presença de miominhas pequenininhos e tal, e né, dependendo da mulher, dependendo do médico, como ele passa isso para ela, pode gerar um estresse totalmente desnecessário. Ter miomas por si só não é um problema. O problema é quando ele começa principalmente a apresentar sintomas. Então aqui a gente tem uma imagem de um útero. O útero é formado por músculo, né? Aqui essas paredes aqui são paredes musculares. Então, quanto à localização, ele pode ser subseroso, que é esse que fica, digamos, para o lado de fora do útero, intramural, que é esse daqui, que fica dentro da parede muscular, e submucoso, que é esse daqui, que fica para dentro mesmo da cavidade uterina. E também existem os miomas pediculados, os miomas intracavitários, que são um pouco mais comuns. Os mais comuns são esses 3, principalmente o subseroso, que é esse para fora. Os miomas submucosos e os intramurais, esses que são mais para dentro, eles têm um potencial de sangrar mais, mesmo sendo de pequeno tamanho. Os miomas subserosos, que são esses para fora, de uma forma geral não apresentam tanto problema, mas quando eles começam a ficar muito grandes é que eles começam a ser problemáticos. A medicina faz uma divisãozinha aí de miomas até 3 centímetros e acima de 6 centímetros, mas é uma coisa assim esquemática, didática, que
não necessariamente tem que se prender a isso firmemente, né? Mas, de uma forma geral, miomas até 3 centímetros costumam não ser problemáticos. De 3 a 6 centímetros depende do caso. Acima de 6 centímetros, muitos têm indicação a princípio, né, dentro da medicina convencional, cirúrgica. Mas isso avalia-se cada caso, principalmente quanto aos sintomas. E aí vamos aqui aos sintomas, que é a principal coisa. O principal sintoma que o mioma apresenta, quando ele apresenta um sintoma, é a chamada menometrorragia, né? A menometrorragia é a famosa hemorragia, que é o aumento do fluxo menstrual em volume e em tempo de sangramento. Então, a mulher pode ter ou só um aumento do fluxo, ela sangra lá 4, 5 dias, mas em grande quantidade, ou um aumento do número, então ela não sangra tanto assim, mas ela sangra muitos dias, 10 dias, 15 dias, ou, o que é muito comum, ter os dois, né? Isso é o que começa a virar, quando o mioma começa a virar realmente um problema para a mulher. Outra coisa que o mioma pode apresentar é dor. Mas aí, atenção, o mioma, a princípio, sozinho, não dói, tá? O mioma vai apresentar dor quando ele começa a ficar muito grande. Especialmente esses miomas subserosos, quando começam a crescer muito e a mulher realmente fica com aumento do volume abdominal, e ele começa a comprimir outras estruturas, ou seja, comprimir outros órgãos. Então, ele pode comprimir o intestino e causar alterações intestinais, dificuldade de evacuar. Ele pode comprimir a bexiga e apresentar a mulher ter dificuldade de eliminação da urina. E ele vai apresentar infertilidade somente se por acaso ele estiver localizado aqui, ó, nas trompas. Então, ele comprimindo as trompas, e no caso, né, vai precisar ou ser um grandão que comprima as duas, ou ser dois, um obstruindo cada uma, é que vai apresentar infertilidade. Ou também, se for já vi casos de miomas muito grandes que ocupam toda a cavidade uterina, ou que tampam aqui a entrada do colo do útero, somente nesses casos. Então, é uma coisa mecânica, né? Essa questão mecânica que vai obstruir, que vai causar, que é possível causar infertilidade. Aí aqui, esses slidezinhos aqui dessa parte falam dos tratamentos. Depois eu entro aqui na irregularidade menstrual que a gente já falou. Ah, não. Peraí, vamos voltar. Vamos voltar. Vamos passar para outra parte, depois a gente vem para cá. Depois a gente vai passar ali para os tratamentos, tá? A outra questão é a síndrome dos ovários policísticos. A síndrome dos ovários policísticos é literalmente um capítulo à parte. Eu falo bastante de síndrome dos ovários policísticos, porque é, assim, a doença que a gente vê na prática no consultório mais mal diagnosticada, assim, que eu já vi como ginecologista dentro da ginecologia. É uma doença realmente muito mal diagnosticada, muito super diagnosticada. O que eu quero dizer com isso? Digamos que a maioria das mulheres que pensam ter síndrome dos ovários policísticos não tem. Olha que coisa séria, né? E é a maioria mesmo. Na prática, a gente vê que é a maioria mesmo. Por quê? Voltando de novo, ultrassonografia transvaginal desnecessária, a mulher faz e aparece lá ovários com presença de micropolicistos, com presença de microcistos em sua periferia. E a partir daí, dá-se erradamente um diagnóstico de você tem síndrome dos ovários policísticos, você precisa tomar anticoncepcional, você não pode viver sem anticoncepcional você não vai menstruar, você não vai ter filho, e pronto. E sela-se aí um destino, né? Quase que uma sentença. E já começa errado, porque não é assim que faz o diagnóstico da SOP, né? A SOP é a síndrome dos ovários policísticos. A síndrome dos ovários policísticos não é uma doença dos ovários, né? Discute-se dentro da comunidade científica, inclusive, a mudança do nome dessa doença, porque ela é uma síndrome metabólica, né? Ela é uma síndrome que cursa com resistência à insulina. O que é a resistência à insulina? Os receptores da insulina no nosso organismo ficam ocupados e fica com uma circulação muito alta de insulina na nossa corrente sanguínea. Isso faz com que o metabolismo da glicose fique alterado. Gente, se essa linguagem for difícil para alguém, não tem problema. É só ir falando que eu explico melhor, tá? Eu já vou entrar no chat para ver. Normalmente a gente abre as perguntas para o final. Eu vou abrir as perguntas para o final, mas podem interromper, no caso aqui, como a gente está falando de coisas mais técnicas, podem interromper.
Mas, digamos assim, digamos que ela é parecida com diabetes. O diabetes também é uma síndrome metabólica que cursa com resistência à insulina, tá? Só que é diferente, não é diabetes. E a questão dos policistos no ovários é apenas um dos sintomas dessa doença, né? E quando se fala síndrome dos ovários policísticos, remete a essa doença dos ovários. E eu percebo que muitas mulheres acabam se apegando muito também a esse diagnóstico, né? Existe essa cultura dentro de tudo que a gente debate sobre o que é saúde, o que é doença, sobre a gente centrar na pessoa, centrar na saúde e não centrar na doença, de mulheres que realmente se apegam àquilo. Então, muitas vezes chegam no consultório e a gente vai conversando e a gente vai solicitando exames e percebe que ela não tem, na verdade, aquela síndrome dos ovários policísticos. E elas ficam até meio perdidas, mas como assim? Porque de alguma forma parece que dá uma conotação especial para a pessoa, de alguma maneira ela se sente especial por ter esse distúrbio, né? É uma coisa que eu percebo bastante. Enfim, a síndrome dos ovários policísticos, para começar, ela tem um quadro clínico. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é o quadro clínico da paciente. O que é isso? Né? É o conjunto de sinais e sintomas. Uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que vem com um quadro clínico que o clássico é obesidade, menstruação irregular, mas essa menstruação irregular, ela é uma menstruação irregular bem específica, que é a oligomenorreia. O que é a oligomenorreia? É a mulher que não menstrua todos os meses. Ela fica meses sem menstruar. Menstrua agora, aí vai menstruar depois daqui de 2 meses, 3 meses, 6 meses, né? Então é esse tipo de menstruação irregular, a oligomenorreia. A acne, e quando se fala em acne, não é, eu tenho umas espinhas. Não, são mulheres que têm bastante espinhas. E um sintoma chamado hirsutismo. O que é hirsutismo? É uma distribuição de pelos que é uma distribuição de pelos andrógeno. O que é andrógeno? Né? Remete ao masculino, é masculinizado. Então, são mulheres que têm pelos na face, mulheres que têm pelos, às vezes, no peito, na barriga. Então, é uma síndrome androgênica, né? A mulher precisa ter necessariamente todos esses sintomas para ter síndrome dos ovários policísticos? Não, ela pode não ter todos. Mas para se suspeitar disso, ela precisa apresentar pelo menos alguns, né? Muitas vezes vem aquela mulher magra, com a pele boa, que menstrua todo mês. Eu tenho síndrome dos ovários policísticos. Você já vai desconfiar que provavelmente ela não tem. E o que acontece? É feito, sim, a ultrassonografia transvaginal. E sim, existe uma característica policística no ovário. Uma coisa importante para a gente saber é que o ovário normal, ele tem uma característica cística, ele é formado de vários cistinhos. O que são esses cistinhos? São os futuros óvulos, são as celulinhas que são os pré-óvulos, né? Digamos assim, são óvulos imaturos. Então tem a característica cística, todo mês um deles vai amadurecer e vai se soltar na ovulação. Atualmente, também, uma coisa que acontece é que com as ultrassonografias, os aparelhos de ultrassonografia super, ultra, mega modernos, essa visão, essa visualização está ficando cada vez mais precisa. Então, depende muito também do examinador saber avaliar, quem está fazendo o exame, né? Saber avaliar se aquele ovário é um ovário com característica cística normal, e se ele é um ovário que está ovulando, que tem folículos normais porque ele está próximo à ovulação, ou se ele tem realmente uma característica doente, uma característica policística, que são cistos grandes, aumenta o volume do ovário e tem essa diferença, né? Mas beleza, somente isso, mesmo que ela tenha, realmente tem um tamanho de ovário aumentado, uma característica policística no ovário. Isso também não fecha o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. É fundamental para esse diagnóstico o exame de sangue. E esse exame de sangue a gente vai dosar o quê? A glicemia, então a taxa de glicose, a dosagem de insulina é fundamental, ela precisa ter uma insulina alta, e dosagens hormonais também, ela vai ter alterações hormonais, especialmente a testosterona elevada. Uma mulher que tem uma imagem com ovários com característica policística e um exame de sangue normal, não tem síndrome de ovários policísticos, né?
Então, para a gente começar a falar de síndrome dos ovários policísticos, para a gente começar a tratar mulheres com síndrome dos ovários policísticos, ou se nós sabemos, né, muitas mulheres, nossa, eu recebi esse diagnóstico lá na adolescência, quando eu era menina e tal, disso. Então, primeiro de tudo, vamos ver se tem mesmo. Se você não fez um exame de sangue, você precisa fazer, né? E se o seu exame de sangue é normal, você não tem SOP. Outra coisa importante também é que Peraí, tem alguém falando comigo? Tá falando comigo, Bá? Não? Tudo certo? Tá bom. Achei que você estava fazendo um sinal. E outra coisa importante também é que ela tem cura, tá? Muita gente fala por aí que não tem cura. Ela tem cura sim. Então, pode ser que você tenha tido e não tenha mais. E pode ser também grande chance que você nunca tenha tido. Então, procure fazer esse exame de sangue. Se você tem uma ultrassonografia de 1000 anos atrás, vamos fazer uma outra, vamos fazer num lugar confiável, com um médico confiável, e fazer essa dosagem hormonal, essa dosagem de insulina, para a gente ver se realmente se trata dessa síndrome. Para a partir daí, a gente trabalhar em cima dela ou não, né? Ou você pode ter uma irregularidade menstrual, mas não ser por causa disso. Tá, aqui a gente já está então entrando no tratamento da síndrome dos ovários policísticos, tá? Tá tudo bem, gente? É meio complexo, né? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá dando para entender? Tá claro? Tudo certo? Se alguém quiser falar, é só levantar a mãozinha. Tem uma embaixo aí da tela de vocês, tem uma mãozinha que dá para levantar. Nossa, acabei de me molhar aqui bebendo água. Então vamos lá. Como trata-se de uma síndrome, o tratamento também não vai ser um tratamento pontual somente com um remedinho. É uma doença que cursa com vários fatores e o tratamento também vai ser multifatorial e multiprofissional. A primeira coisa de tudo, mais importante, é a alimentação. A síndrome dos ovários policísticos, assim como a endometriose, assim como outras doenças, né, que estão muito comuns, como, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, né, o hipotireoidismo, que muitas pessoas cada vez mais aparece gente tendo, está dentro de doenças que são chamadas de doenças inflamatórias, né? Os estudos mais recentes, principalmente dentro da área da alimentação, têm falado muito sobre isso, sobre como a alimentação que nós temos causa um padrão inflamatório em todo o nosso organismo. É como se todo o nosso corpo ficasse num estado inflamatório, todas as nossas células. Por quê? Porque são chamadas também de doenças ocidentais, porque são doenças mais prevalentes no Ocidente, devido exatamente a esse hábito alimentar que a gente tem aqui, que é a alimentação rica em carboidratos, carboidratos refinados, derivados do leite, o leite da vaca, que a gente já sabe que a gente não devia estar consumindo, né? E muitos industrializados. Então, em se fechando realmente que você tem a síndrome dos ovários policísticos, ou se você é uma terapeuta, né, que você está com uma mulher, que ela realmente fez os exames e realmente tem a síndrome, tem que cortar, ou pelo menos reduzir drasticamente, carboidratos, laticínios e industrializados, pelo menos no primeiro momento, né? Mas esse tipo de dieta é assim, é uma mudança do hábito alimentar para a vida. Ah, nunca mais eu vou comer um pão? Vamos tentar fazer do jeito que dá, a gente com a orientação de um nutricionista, vamos tentar reduzir o máximo possível. E depois, quando já tiver controlada a doença, a gente pode aos poucos retomar algumas coisas, mas saiba que vai ter que ser uma mudança para a vida, tá? Outra coisa importante é a atividade física aeróbica. Eu conheço muitas mulheres que controlaram a síndrome dos ovários policísticos e até mesmo curaram simplesmente com essas duas modificações. E se levando em consideração que é uma doença metabólica, né, a gente tem esse mesmo raciocínio que é a mesma questão, a mesma coisa do diabetes, mesma coisa da hipertensão, mesma coisa da doença do colesterol alto, né? Mudança de hábito de vida é o principal. E muitas vezes ela por si só, quando são distúrbios leves, muitas vezes só isso já faz a pessoa ficar bem, né?
Então não tem por onde escapar, gente, né? A gente está aqui saindo exatamente daquela roda da alopatia, de comprimidos mágicos, de que eu quero só engolir um comprimido e aquilo me deixar bem. Isso não existe. Isso não existe. Na prática, isso não existe. Isso é ilusão, né? Se você quer realmente caminhar para uma melhora real, para uma cura real da sua saúde, você tem que compreender que a saúde é um conjunto de coisas, né? É um conjunto, eu li esses dias uma frase genial. É preciso compreender que a saúde é um conjunto de pequenas modificações, porém muito profundas e significativas. A alimentação é, sem dúvida, o maior potencial de transformação na saúde e na qualidade de vida de uma pessoa. E é muito difícil de aderir para um grande número de pessoas, porque a gente está muito imersa, principalmente a gente na cidade grande, a gente está muito imersa na indústria alimentícia, que é uma das maiores indústrias do mundo, né? Juntamente também com a indústria farmacêutica. Então a gente vai no supermercado e a gente está numa oferta de industrializados, de comidas que não são alimentos verdadeiros o tempo todo, né? E até mesmo em restaurantes, em lanchonetes, o fast food. Então é difícil, eu sei que é difícil, mas é perfeitamente possível e causa um impacto muito grande na nossa vida. E se você deseja realmente ter uma alimentação, uma saúde natural dentro da ginecologia natural, é sem dúvida alguma indispensável, não tem como escapar disso. Outra coisa muito importante é a atenção ao padrão mental e emocional, que a gente sempre fala, né? Eu até esqueci de falar isso quando eu falei dos miomas. Eu não costumo falar, eu já vou atender, eu vi que alguém levantou a mão, eu já vou atender, só um minutinho. Eu não gosto muito de relacionar as coisas muito diretamente. Tipo assim, essa doença é porque a mulher tem isso, aquela doença é porque a mulher tem aquilo. Mas, assim, de uma forma geral, estudos que a gente lê e na prática também de atendimento, a gente percebe que tem uma certa relação, sim. Mas pode também não ter nada a ver. O quê? O mioma, né, ele é aquela coisa do endurecimento. Então, acontece muito em mulheres endurecidas, mulheres que se endureceram, às vezes por mágoas, às vezes por coisas difíceis que passaram e que se fecharam naquele endurecimento, especialmente do feminino, por ser um endurecimento do útero, né? Muitas vezes é aquela coisa bem, bem endurecida, né? Os tratamentos naturais, de uma forma geral, eles não dissolvem os miomas, tá? Embora eu acho que nada é impossível, mas o mioma, uma vez instalado, ele muito dificilmente ele vai se desfazer. Mas a gente consegue estacionar o processo de crescimento dos miomas e a gente consegue principalmente conter os sintomas. Então, se a mulher consegue controlar os sintomas, se ela consegue viver sem dor e sem sangramento excessivo, ela não precisa, por exemplo, operar o mioma. Se ela consegue viver bem com aquele mioma, ela não precisa ter medo, aquele mioma não vai virar um câncer, nenhum problema, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai dar tratamentos que vão controlar a dor e que vão controlar o sangramento. Então, ervas que controlam o sangramento, né? O Vitex, por exemplo, é uma delas, que eu já falei com vocês, eu posso escrever depois, que é o Agnus castus. O algodoeiro, que eu também já falei com vocês, controlam o sangramento. A agoniada é outra erva também que controla o sangramento. A artemisia, a angélica, são algumas ervas que a gente usa. O uxi amarelo com unha de gato é muito usado, porque tem o anti-inflamatório, né, que é a unha de gato, que é uma erva anti-inflamatória, juntamente com o uxi amarelo, que é uma erva que trabalha também o sistema reprodutor feminino. Então, a gente costuma tratar o mioma com isso, tratar os sintomas e sempre olhar para essa parte emocional. Né? O tratamento é um tratamento holístico. A gente enxerga o problema de uma forma geral, a gente enxerga o porquê que a mulher desenvolveu aquela doença de uma forma generalizada. Então, a gente também vai buscar a cura numa forma integrativa. Não é simplesmente toma essa erva, né? Eu sempre falo isso. Toma essa... Não toma pílula não, toma aqui essa tintura de agoniada. Não, isso não vai resolver. O que vai resolver é ela olhar. O que acontece? Por que será que você desenvolveu isso? O que isso significa para você? O que o endurecimento do seu útero deve estar te dizendo? Por que será que você endureceu o seu útero? Como a gente pode desfazer isso? Qual parte da sua vida que está endurecida? E a mulher que sangra excessivamente também, muitas vezes, é uma mulher que está extravasando, sabe? Ela tem dificuldade de dar limites ou de se extravasar de uma outra forma e ela extravasa através do útero. Então, o que você está precisando extravasar? Você está precisando falar alguma coisa que está engasgada? Né? Mas pode não ser isso.
Também. E a síndrome dos ovários policísticos, como é uma síndrome de certa forma masculinizante da mulher, né? A síndrome androgênica, muitas vezes está relacionada com mulheres que precisaram se masculinizar. Mulheres que, por questão de trabalho, por questão de família, mulheres que criam os filhos sozinhas, às vezes, ou por toda a história delas como mulher, na criação, sentiram essa necessidade de se colocarem num papel mais masculino, né? E a gente precisa, às vezes, se colocar, né, na energia masculina. A energia masculina está dentro da gente, assim como a feminina está dentro dos homens, e a gente está buscando sempre equilibrar ela, mas provavelmente nessa mulher está desequilibrada, né? Mas, repito, podem ser outras coisas. Então, o tratamento vai incluir isso. E no caso da SOP, isso é bem forte, né? Então, a mulher pode precisar de um acompanhamento de um psicólogo, de fazer uma terapia, seja a psicoterapia ou terapias holísticas. Eu sempre indico muito terapias holísticas, alinhamento de chakras, tratamentos com florais, tratamentos com nutrólogos, tratamentos, meditações, eu gosto muito, a questão de estar em contato com a natureza, a prática da yoga, a prática de danças, coisas que fazem contato com o feminino. Às vezes só estar em grupos de mulheres, participar de rodas de mulheres, rodas de sagrado feminino, ler livros que falam sobre o feminino, né? E a fitoterapia que a gente vai entrar aqui, eu vou só sair aqui da tela, porque tem alguém querendo falar. E aí eu vou voltar e depois a gente volta. Quem levantou a mãozinha? Tem alguém querendo falar? Eu vi uma mãozinha levantada. Aqui, Maria Carolina. Diga, querida. Boa noite, Bel, tudo bem? Eu tenho uma dúvida. Eu já fui diagnosticada com a síndrome dos ovários policísticos e, assim, muito parecido com tudo que você disse, só com ultrassom, a presença dos cistos, e eu não pedi nada dos exames clínicos de sangue. Eu tenho alguns sintomas físicos, mas o que eu queria saber é se é possível ter a síndrome com um fluxo que sempre foi reguladíssimo, assim, na verdade. A menstruação, sim, é possível. Mas assim, não é o mais comum. Não é o mais comum, porque como ela cursa com essa, que é um dos sintomas, né, dela, essa alteração ovariana, o que acontece quando a mulher produz esses múltiplos cistos no ovário? Ela tem dificuldade de ovular. É por isso que muitas delas têm dificuldade de engravidar. A síndrome dos ovários policísticos, ela não causa uma infertilidade a princípio, né? E é muito importante que muitas mulheres, às vezes, quando recebem esse diagnóstico, acham que não vão conseguir engravidar, e aí não tomam nenhum tipo de cuidado com relação a isso e ficam, né, tendo relação sem nenhum tipo de cuidado e acabam engravidando no momento que não esperavam. Muitas delas acabam ficando felizes, porque, né, a mulher que achava que não ia engravidar, engravida, seja lá em que hora for, fica feliz. Mas, enfim, é importante, se você não planeja engravidar, não conte com isso. O que acontece? Algumas vezes elas têm dificuldade de engravidar porque elas não ovulam todos os meses. E quando a mulher não ovula, consequentemente, ela não menstrua. Então, uma coisa puxa a outra, né? Não é impossível, mas é muito raro uma mulher com menstruação regular ter a SOP. Normalmente, quando eu falei que não precisa ter todos os sintomas, é tipo assim, nem sempre ela tem o hirsutismo, nem sempre ela é uma mulher obesa. Eu já tive pacientes magras com SOP, é possível, mas a irregularidade menstrual quase sempre está presente. É um dos sintomas mais prevalentes, entendeu? Mas é fundamental ter a dosagem da insulina e a dosagem hormonal, porque senão não é SOP. Você pode ter os sintomas, mas não ser a SOP. Porque às vezes a mulher tem irregularidade menstrual, tem a imagem de síndrome, a imagem de ovário com microcistos, mas ela não tem a síndrome, porque a síndrome é uma síndrome da resistência à insulina. Senão é outro nome que você tem. Entendeu? Entendeu, coração? Tá bom. Muito obrigada. Vou continuar, então. Depois eu vejo o que está sendo escrito aqui no chat. Então, agora sim, entrando aqui. Você não é para ficar aqui também. Agora sim, entrando na partezinha aqui do tratamento da SOP, que eu queria mostrar. Na primeira aula eu falei de irregularidade menstrual, eu quis adiantar porque eu sabia que essa ia ser muito longa,
mas só aqui para vocês verem as ervas que eu já coloquei aqui, que tratam a irregularidade menstrual de uma forma geral. Porque é possível a mulher ter irregularidade menstrual sem ter nenhuma doença, simplesmente a menstruação dela não está regulada. E as principais, assim, que a gente usa é a agoniada, Plumeria lancifolia, Artemisia vulgaris, o funcho. Eu não uso tanto funcho, mas ele é muito bom também. Principalmente o óleo essencial de funcho e o funcho como no temperinho mesmo. A Angélica, essa daqui é a Angélica brasileira, e o Vitex Agnus Castus são assim os principais que a gente usa. Então, todas essas ervas, uma coisa muito legal da fitoterapia é que uma erva serve para um monte de coisa, né? Quando eu comecei a estudar, eu achava estranho, né? Porque quando a gente trabalha com remédio, né, alopático, se isola o princípio ativo. Então, muitas vezes um remédio serve para uma coisa, para outra coisa é o outro remédio. E as ervas, como são vários princípios ativos dentro de uma erva, ela serve sim para um monte de coisa. Inclusive a Angélica, o Vitex, a Artemisia servem para outras coisas que não tem nada a ver com a menstruação, inclusive. Então, de uma forma geral, todos os problemas no útero se pode tratar com essas ervas. Mas, repito, cada mulher responde diferente. Então, não necessariamente todas vão responder bem à agoniada, né? Você, às vezes, não vai se dar bem com a agoniada e vai se dar bem com outra erva. Vamos lá. Então, aqui, ó, falando da SOP. A agoniada serve para SOP. O uxe amarelo com unha de gato. O uxe amarelo é Endoptera uxe. A unha de gato é um Oncoria tomentosa. É importante a gente ter conhecimento do nome científico das ervas, tá? Porque existem ervas com o mesmo nome, o nome popular, né? E são ervas diferentes. Isso é bastante comum, tem bastante ervas. A erva cidreira, por exemplo, é uma, né? Que tem diferentes. A erva de São João também é outra. A Artemisia é conhecida em alguns lugares como erva de São João. Então a gente usa a Artemisia sobre a forma de chá também para tratar a síndrome dos ovários policísticos. Ela é uma erva muito empoderadora das mulheres, né? Ela é uma erva muito forte do feminino. Eu gosto muito da Artemisia. E dá para usar também a Artemisia sobre a forma do bastão moxa, né? O bastão moxa é um tratamento da medicina chinesa, que é a Artemisia sobre a forma de um bastão que parece tipo um charutão assim e que se acende, se usa com calor. Se coloca próximo aos ovários, sem encostar, claro, para não queimar, né? E trata o ovário com aquele calor vindo da Artemisia. Então, o mais, assim, não tem muito mistério. É um tratamento prolongado e é um tratamento que vai envolver, assim, a mulher tem que ter uma entrada muito funda nisso, né? Ela tem que entrar profundamente nisso, se envolver nisso, né? Que eu sempre falo, a mulher é que se cura, né? Então ela vai buscar o caminho da cura dela, né? De que forma ela vai se equilibrar, de que forma ela vai se equilibrar de uma forma geral. Uma coisa, por exemplo, quando a gente fala de equilíbrio hormonal, a gente está vivendo dentro do equilíbrio da natureza, dentro do ritmo da natureza, né? O ciclo circadiano, né? Que é o ciclo do sol e da noite, né, do dia e da noite, você está acordado de dia e está dormindo de noite, que não é todo mundo que acorda de dia e dorme de noite, por exemplo, é fundamental para o funcionamento hormonal, né? O que você se alimenta, e aí tem alguns alimentos que eu já falei também na primeira aula, por exemplo, a linhaça, o inhame, o couve-flor e a brócolis também são coisas boas. Maca peruana é uma outra erva também muito boa para equilíbrio hormonal. Tudo isso vai envolver o equilíbrio. Então, a mulher tem que buscar esse equilíbrio. Ela não precisa se cobrar de conseguir isso de uma hora para outra. É um processo de transformação dela internamente e externamente. De se habituar a mexer o corpo, né? A ter essas práticas mentais também, de ter bons padrões mentais, de tentar limpar coisas passadas. Eu sei que a gente fica a vida inteira tentando limpar as coisas passadas, mas, né, estar nesse processo é fundamental. A fitoterapia entra como um adjuvante nisso aí, né? Ela é uma parte do tratamento. A erva, as pessoas sempre me vêm muito para mim, mas qual erva? Mas qual erva? Mas qual erva? E eu resisto, às vezes, de falar, primeiro porque não é tão simples, simplesmente toma agoniada, né? Tem que ter um acompanhamento, tem que se conhecer a erva. Então, se você vai escolher uma dessas ervas para tomar, leia sobre ela, procure conhecer ela, procure ver ela, sentir ela, se conectar com ela,
né? Entender a história dela. A erva, ela tem uma história, ela tem uma energia vital que ela traz, a gente sabe disso. E entender que ela não vai ser a mágica da sua salvação. Isso é muito importante. Tem outra... Maíra está querendo falar de novo, cadê? Vamos lá. Não sei quem foi que pediu a vez primeiro, acho que foi Maíra. Diga, Maíra, cadê você? Tô te vendo. Eu tenho dúvida sobre as dosagens das plantas, se a gente vai ter acesso a isso. Eu acho que eu falei isso lá no grupo na primeira aula. De uma forma geral, eu prefiro que vocês tomem um chá. Tem várias formas de se usar as plantas, tá? Pode se usar sobre a forma de tintura, pode se usar sobre a forma de extrato seco. Mas, assim, para ser simples aqui, pode se combinar plantas. Para ser simples aqui, eu vou recomendar vocês usar sobre a forma de chá. E aí uma xícara de chá 3 vezes por dia, por 3 vezes. Não é recomendado fazer uso de uma erva continuamente por mais de 3 meses, né? Você pode, ao fim de 3 meses, você deve fazer uma pausa, avaliar e, se necessário, continuar com outra erva. Aqui, gente, eu estou tentando passar para vocês, primeiro, empoderar vocês de que sim, é possível, é incrível, é maravilhoso, é muito melhor tratar tudo isso sem pílula anticoncepcional. Mas não é com a encontro de 2 horas que vocês vão sair daqui craques em como resolver isso, né? Se você tem síndrome dos ovários policísticos, eu te recomendo procurar um acompanhamento, né? E se você não quer tratar com pílula, talvez não seja o caso de procurar acompanhamento médico. Ou de ter um médico e também junto um fitoterapeuta, um homeopata, um terapeuta ayurvédico, né? Alguém que vai te ajudar a ter o tratamento holístico junto, tá? Mas não tem problema iniciar o uso do chá, não. Na verdade, eu sou acupunturista e trabalho com essa parte de ginecologia também. Estou entrando nesse mundo, né? Maravilhoso. E a gente trabalha muito com o fito, mas ainda não tem informação. E aí tudo que eu leio só indica as ervas. E aí eu não sei dosagem, né? Eu vou ter que me aprofundar mais. Pode prescrever, assim. Pode orientar, vamos usar uma palavra melhor. Pode orientar a paciente a usar. Isso. Uma colher de sopa, não precisa ser a colher de sopa cheiona, uma colher de sopa ali normal, para uma xícara, né? Então, ela vai tomar 3 xícaras por dia durante 3 meses. É isso. Todas elas são basicamente a mesma coisa. Tá bom? Perfeito. Obrigada. Isso é, digamos assim, simplificadamente a história. Uhum. Maria Carolina. Diga. Na verdade, eu já fiz a minha pergunta. É porque apareceu sua mãozinha aqui de novo, então, desculpa. Vamos lá, então, vamos voltar. Sai daqui, você. Tá, aqui vamos para o outro slide. Vamos passar agora para a endometriose, que é outra doença também que muitas mulheres se sentem prisioneiras da pílula anticoncepcional, essa talvez mais até do que a SOP. A endometriose, falando resumidamente o que ela é, endométrio é o nome dessa camada de células aqui interna, que reveste a cavidade uterina internamente. Ela existe só para estar só aqui. O certo, ela não está em nenhum outro lugar além daqui. É o endométrio que se espessa durante o nosso ciclo menstrual, esperando a chegada de um embrião. Quando esse embrião não chega, a mulher não engravida, esse endométrio se descama, como eu expliquei, né, na aula do ciclo menstrual, e o que sai na nossa menstruação é esse sangue endometrial. O que é endometriose? Presença de células endometriais fora da cavidade do útero, né? É isso aqui, fora da cavidade uterina, é isso, a endometriose. A endometriose pode ter em qualquer lugar do corpo, pode ter endometriose. Mas o mais comum é na pelve, próximo ao útero. É o lugar mais comum. Então é bastante comum ter endometriose nos ovários, ter endometriose nas trompas, ter endometriose nos ligamentos e também no intestino e na bexiga, ali por perto.
Quais são os sintomas da endometriose? O principal sintoma da endometriose é dor durante a menstruação. Dismenorreia significa dor menstrual, cólica menstrual, dismenorreia intensa. Normalmente são mulheres que sentem dor muito forte na menstruação, cólicas muito intensas. Muitas delas referem cólica progressiva, ou seja, essa cólica vai piorando com o tempo. Quanto mais passa mês, cada mês ela sente mais dor. Algumas mulheres sentem dor também fora do período menstrual, especialmente dor na relação sexual. É comum também, dependendo da localização do foco de endometriose, ter alterações no intestino, dificuldade, né, intestinal, dificuldade também para urinar, se tiver na bexiga. Alterações menstruais é mais raro, tá? Eu vejo muitas mulheres falando, porque a minha menstruação, eu sangro horrores. Não é um sintoma, a princípio, comum da endometriose, embora tenha mulheres que relatam. Mas, a princípio, o sintoma é dor. Mas tem mulheres que têm endometriose, focos grandes de endometriose sem absolutamente nenhum sintoma, sem sentirem nada. A endometriose, ela vai causar infertilidade e muitas mulheres acabam descobrindo, mulheres que são assintomáticas, né? Acabam descobrindo exatamente quando tentam engravidar e não conseguem. E aí vão investigar porque não estão conseguindo engravidar e descobrem que é por causa de endometriose. A endometriose é a mesma coisa que o mioma. Ela, por si só, não causa infertilidade. Uma mulher, eu tenho endometriose e não posso ter filho. Não. Ela vai causar infertilidade se ela estiver aqui na trompa e obstruir a trompa, né? Somente nesses casos. Causas da endometriose. Não se tem ainda, dentro, né, da medicina, muito fechadas as causas da endometriose. Existe uma teoria da menstruação retrógrada que é o quê? A menstruação sai daqui e desce para a vagina, né? A menstruação retrógrada seria o quê? Por algum motivo, ela vinha aqui para as trompas, vinha para fora e caía aqui na cavidade pélvica da mulher. Então, seria uma causa da endometriose. Outra causa é cesariana, né? Na cesariana, é aberto o útero para tirar o neném lá de dentro, e aí se espalha o sangue endometrial por toda a barriga da mulher, e aí se pregariam focos de endometriose. Meio né, estranha, porque não é toda mulher que tem cesariana que tem endometriose, tem muitas mulheres que nunca fizeram cesariana que tem endometriose, mas ok. Está se caminhando cada vez mais dentro dos estudos científicos para se colocar a endometriose dentro do grupo de doenças autoimunes, né? É, sem dúvida, uma doença inflamatória, causada por todo o padrão de inflamação que nós causamos no nosso corpo, principalmente devido às substâncias tóxicas que a gente ingere, não só a alimentação, mas absorventes descartáveis, que são tóxicos para o nosso útero, os cosméticos que a gente usa, tem muitas substâncias tóxicas. Então, para desintoxicar uma mulher, que é o necessário, né, para isso, a gente vai recomendar ela buscar usar produtos naturais de uma forma geral, até o shampoo, desodorante dela também, tá? Então, vai entrar na mesma coisa que eu falei sobre a síndrome dos ovários policísticos. A alimentação vai ser fundamental. Modificação da alimentação, o exercício físico, o ideal é um exercício aeróbico, mas eu odeio correr, eu odeio pedalar, eu odeio academia. Tudo bem, você pode fazer qualquer coisa que mexa seu corpo. E isso, gente, é para a vida, mesmo se você não tiver endometriose. Não existe vida saudável sem algum tipo de atividade física. Essa atividade física pode ser yoga, pilates, caminhar, nadar, mas alguma coisa tem que fazer, tem que mexer o corpo. O exame padrão ouro, que é o exame, né, que realmente diagnostica a endometriose, é a ressonância magnética da pelve. Existem marcadores, mas são marcadores inespecíficos, como o CA125 e alguns outros, que são marcadores inflamatórios, né? Eles podem estar aumentados ou não, que significa que a mulher está com estado inflamatório, mas eles são inespecíficos porque eles podem estar aumentados em outras situações também. Né? Então, a principal coisa mesmo é a ressonância magnética. A ultrassonografia não costuma ver endometriose. Existem casos que são cirúrgicos, sim, tá? Assim como existem miomas que são cirúrgicos. Muitas vezes a mulher já chega com um estado de desequilíbrio muito avançado. Então, algumas vezes a mulher precisa passar por aquela cirurgia para desfazer os focos da endometriose, para depois, porque aí o que o médico vai falar, o médico convencional, né? Vai falar, vamos operar e vamos tirar, e depois você vai tomar anticoncepcional contínuo. A endometriose ainda tem essa coisa, a pessoa tem que tomar um bloqueio hormonal, a pessoa tem que tomar anticoncepcional continuamente,
para suspender a menstruação e não menstruar, porque teoricamente a menstruação nutre a endometriose. Então, ela pode, se ela deseja um tratamento natural, fazer a cirurgia, depois sair correndo, não recusar esse tratamento que o médico oferece para ela e vir se tratar de forma natural, com as ervas, com a mudança na alimentação, com a mudança, com a questão também emocional na endometriose. Olha, a endometriose eu acho que é a mais de todas. São questões profundas. Eu costumo falar que a endometriose é uma doença profunda, porque de uma forma geral eu vejo mulheres com questões emocionais no seu feminino, com feridas no seu feminino muito profundas. Então é uma doença que não se instalou ali de uma hora para outra, na maioria das vezes, e ela também não vai sair dali de uma hora para outra. Então é aos poucos que a gente vai trabalhando o plano sutil também, o conjunto de tudo para ir equilibrando e curando aquilo. Eu já vou falar com vocês. Então, aqui, só para a gente falar rapidinho sobre a TPM. Não, vamos entrar na TPM daqui a pouco. Vou ouvir o que vocês querem perguntar. Digam. Quem quer falar? Quem quer falar? Isadora. Diga, Isadora. Cadê você, Isadora? Que levantou a mão. Não? Tirei seu microfone do mudo, Isadora. Não estou vendo você falar. Bem, vou dar a palavra para Elisama, então. Elisama? Tirei você do mudo. O que aconteceu? Tira seu microfone do mudo. Pode falar. Eu tenho endometriose profunda. Eu só fui descobrir quando eu tinha 38 anos, mas desde a minha primeira menstruação, eu já manifestava sintomas muito fortes. Tive minha adolescência tocada, porque eu faltava aula, eu não tinha nenhuma vida social normal, mas eu não conseguia compreender tudo isso. Eu só fui descobrir com 38 anos, por insistência minha. Acabei pesquisando tudo que eu estava sentindo, não conseguia entender, nem se falava muito sobre endometriose, assim, vendo um programa na televisão. Aí eu ouvi falar sobre endometriose, pesquisei, vi quais seriam os exames necessários, menti para um clínico, porque eu já tinha passado para ginecologista. Mesmo falando de todos os sintomas que eu tinha, das minhas dificuldades, que era crise de enxaqueca, desmaio, vômito, muita coisa ruim. E mesmo falando todos esses sintomas, eles pareciam ignorar. Aí passava anticoncepcional para mim. Mas quando eu tomava anticoncepcional, normalmente eu passava muito mal. Ficava melancólica, com mal-estar, dores no estômago, um monte de coisa ruim. Então eu cheguei para um clínico e disse, olha, menti, né? Disse que uma ginecologista minha da cidade onde eu morava tinha pedido determinados exames e queria levar para ela. Ele passou, aí foi certo. Tinha endometriose profunda. Inclusive, falei aí que quando eu ia no banheiro saía sangue dias antes da menstruação chegar. Quando eu ia no sanitário, eu saía sempre pedacinhos de sangue. Mesmo assim, isso foi ignorado. Não diziam nada em relação a isso. Passavam, inclusive, ansiolíticos para mim, como se eu fosse melhorar de tensões pré-menstruais e essas dores com ansiolíticos, mas eu não tomava, porque eu sabia que não seria a minha solução. Cada vez que o médico passava para mim um anticoncepcional, eu sofria tanto, porque eu sabia que ia passar por um processo de tantos efeitos laterais, que eu entrava quase em luto. Imaginava, era um custo que eu não sabia o que era pior, se era tomar os remédios, o anticoncepcional, e ter outros sintomas, ou ficar sem menstruar, eu não sabia nem o que fazer da vida. E hoje a solução que um especialista me deu foi, fiz alguns exames de novo, foi usar o gestrinona. Mas eu tô sentindo muito medo, não sei se realmente é ideal para mim. E assim, minha menstruação cada mês tem sido muito pior, muito mais difícil. Tô me sentindo cansada assim de tentar procurar uma qualidade de vida e não tô conseguindo melhorar. Às vezes tem aquele mês que dá aquela melhorada, mas como esse mês, por exemplo, eu tô me sentindo assim, cansada, dá vontade de chorar, dá vontade, sabe, de desabar. Eu realmente estou numa situação difícil.
Eu entendo, Elisama. A sua história é a história de muitas mulheres. Eu sei, descobri isso há pouco tempo, porque eu achava assim, que só eu sentia tudo isso e não aceitava. Eu achava assim, não, vão dizer que é frescura e escondi isso o tempo inteiro, só pra mim. Depois, pesquisando muito, acabei descobrindo que tem muitas mulheres que passam pela mesma situação. É a história de muitas mulheres e muitas mulheres ficam nesse problema porque não se sentem bem com o anticoncepcional. Porque tem mulheres que recebem essa sentença de você precisa de anticoncepcional e elas até ficam bem com isso, tudo bem, ok, eu tomo, beleza, desde que eu não sinta aquelas coisas, tudo bem. Mas tem muitas que se sentem muito mal com o anticoncepcional. Essa medicação que foi prescrita para você é uma medicação hormonal. Exatamente. Não vai fazer a diferença. Eu acredito que que você vai se sentir da mesma maneira. Tá? Por isso eu não fui adiante, fiz todos os exames necessários, mas não voltei lá exatamente porque eu sabia que se tratava de hormônio. Ela é um hormônio, ela é uma progesterona e, bem, o que eu te convido é você conhecer os tratamentos naturais para isso. Onde você mora? Agora eu moro em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, mas eu sou de Salvador. Ai. Eu tenho uma amiga que ela é médica, formada em medicina ayurvédica, ela atende em Salvador. Eu posso te dar o contato? Quero, com certeza. Porque um caso como o seu precisa de acompanhamento. Quero muito. Mas começa já a refletir nessas coisas que eu falei, a entender que tem uma questão emocional envolvida. Exatamente. Que gerou isso, entendeu? Compreender. O objetivo aqui muito é que as pessoas compreendam essa outra visão acerca do problema, sabe? Eu não tenho como te oferecer uma solução pronta, agora faz isso. Claro. E você vai arrasar, entendeu? Eu tenho no seu caso, você precisa de um acompanhamento. Mas o principal que eu gostaria que você saísse daqui é com esperança, confiança de que você consegue resolver isso sem o hormônio, porque isso daí eu te garanto, tá? Mas depende de você, principalmente. É um processo, mas é totalmente possível e acho que você vai gostar da Maria. Me chama depois em box que eu te dou o contato dela. Eu quero sim. Dela. Ela é uma amiga muito querida, uma médica muito boa e muito sensível. Ai, que bom. Querida. Tem mais gente querendo falar, Bruna. Bruna, diga. Oi, tudo bem? Eu tentei anotar para não perder. Primeiro, oi, boa noite. Tem uma questão que você começou a falar no começo e que eu acho que junto com a questão da endometriose, da SOP e tudo isso, que é do quanto que hoje em dia, acho que por várias questões, mas a gente vai cada vez mais se identificando com a doença que supostamente a gente carrega. Né? Tem vários autores que vão falar disso, como a questão das bioidentidades, né? Então, num mundo onde a gente pode tão pouco e as mulheres estão vivendo processos tão difíceis aí de vida, se sustentar, né? Construir sua identidade a partir de uma doença também me garante algumas coisas nesse mundo, né? Me dá um passe, né, mais tranquilo e mais possível e de certo modo, e aí acho que é difícil, né? Porque como não virar totalmente identificada com uma doença, mas ao mesmo tempo ter nomeado essa doença e buscar um cuidado, ainda mais na perspectiva da ginecologia natural, ela muda a tua vida como um todo, né? Ela põe uma transformação muito grande. E estou entendendo muito a tua questão que você está colocando, mas fico sempre muito pega, enfim, como terapeuta, como mulher, quando a gente, né, tem dados mais naturais, mais integrais e holísticos, e ainda correlacionar isso com traumas, né, que quando a mulher não bem orientada, acaba produzindo uma outra relação de culpa com seus processos de vida, assim, né? Então, quão sofrido para uma mulher que está sozinha, e aí me coloco nesse lugar, né? Tenho tentado tratar e olhar meus processos de uma outra forma, mas cada vez que eu leio, por exemplo, que endometriose tem a ver com endurecimento na vida, com uma culpa, com um trauma, né, nesse caminho muito rápido em relação a essa avaliação, é um outro choque. Assim, acho que nesse sentido, e estou dizendo, e estou entendendo que você não caminha por aí, nessa coisa tão linear, né, mas acho que é um cuidado de quem está buscando um cuidado mais integral, porque senão a gente
cola muito também no discurso né, do modelo biomédico. Então, é isso porque é isso. Então, seja por conta de uma disfunção orgânica ou por alguma situação da tua vida, né? Enfim, só queria dividir, porque isso é uma coisa que tem... Tanto que eu falei isso. Sabe o que acontece, Bruna? Eu não gosto disso. Tem livros que falam tal doença, são mulheres que tal coisa. Não acredito nisso. Mas tem alguns padrões que na prática a gente vê que acontecem. Mas eu continuo... E que tem a ver com o feminino... E aí fico pensando que tem muito a ver com como a gente pode ser mulher hoje em dia, né? Isso, de uma forma geral, tem a ver com o feminino, né? Com processos mais coletivos. É muito importante, é muito legal sua colocação de não colocar isso num lugar de que a mulher é culpada por aquilo. Além de tudo, fui eu que gerei uma doença em mim, né? Então, tudo é a forma como a gente coloca. Na verdade, a intenção é colocar que existe uma questão emocional envolvida naquilo e que para se curar é preciso olhar para esse emocional e tentar trabalhar esse emocional. A gente sabe que não é fácil, não existe um botãozinho que você vai ficar boa, que você vai perdoar, sei lá, o cara que te abusou no passado. Não é assim, né? Mas é mais um olhar, é muito, muito boa. Só fala até para mim como médica mesmo, para eu tomar cuidado até quando eu lido com as mulheres com isso. É mais um olhar de saber, existe uma coisa emocional envolvida nisso e a gente precisa olhar para isso. Porque o negócio não apareceu aí sozinho do nada, tem um conjunto de coisas que levaram. Mas sem dúvida. Sem dúvida. Não, eu agradeço e eu entendi que a tua fala ela é nesse sentido. Se você quiser acrescentar, né? Mas eu queria reforçar, porque eu acho que é um outro lugar que a gente produz um outro sofrimento, sabe? Acho que é só contextualizar, dizer que é coletivo, que tem a ver com nós todas, né? Com as nossas formas de vida, mas dizer que é isso. Não é a culpa desta mulher que se adoeceu, né? Nesse sentido. Ótima a sua fala. Muito obrigada, muito obrigada. Eu agradeço muito, gostei muito do que você falou. Obrigada. Vamos lá. Isadora apareceu. Quer falar ainda, Isadora? Você tinha levantado a mãozinha? Diga. A minha dúvida, o que eu queria compartilhar, na verdade, era sobre a SOP, só que eu estou no trabalho agora, aí eu não pude levantar a mão na hora. Tudo bem. O meu problema quando eu era criança, eu já tive um problema hormonal e tive que fazer reposição hormonal com 8 anos de idade. E aí, eu estou tentando engravidar faz um ano e pouco, fui na ginecologista, fizemos uns exames. Por meio da imagem, a gente descobriu os micropoliscistos e a única alteração que deu no exame sorológico foi o estradiol aumentado. E estamos fazendo tratamento com a pílula anticoncepcional, mas é algo que eu não me agrado. E aí, socorro, o que eu faço? Será que essa... Para de tomar. Tem a ver com isso ou é mais um estresse? Preciso de ajuda, socorro. Amore, olha só. Olha só, é complicado dar uma consulta aqui. Mas, assim, o que eu tô falando aqui o tempo todo é que eu não concordo que isso daí seja o tratamento. Entendeu? A síndrome dos ovários policísticos, a síndrome metabólica tem que ter alteração da insulina. Sua insulina está normal, sua glicemia está normal, você tem só uma alteração do estradiol, ao meu ver não é SOP, mas é bem complicado para mim também estar aqui dando diagnóstico para você aqui assim, entendeu? Mas ao meu ver não é SOP. Mas você está com um distúrbio, você está com uma alteração e você está com dificuldade de engravidar. Você está menstruando todo mês? Agora com anticoncepcional sim, mas antes era tipo assim, eu menstruava 2 dias, aí um mês não vinha, no outro sangrava um dia, no outro voltava 5, super bagunçado. Mas foi a única alteração mesmo. Sim, então é possível que você esteja fazendo ciclos anovulatórios, né? Quando não menstrua todo mês, é possível que a mulher não esteja ovulando todo mês, né? O estrogênio aumentado, se não for um aumento assim absurdo, exagerado, em si só pode não ser um problema, sabe? E para pensar comigo, você está com estrogênio aumentado, você vai resolver isso tomando mais estrogênio?
Pois é, a minha dúvida. Então, assim, o meu convite a você é você conhecer os tratamentos naturais, entendeu? É você experimentar, equilibrar através dessas sugestões que eu dei de alimentação. O principal é a alimentação, Isadora. Tira o carboidrato da sua alimentação. Tira, conhece a alimentação low carb, conhece, tem vários sites na internet falando sobre alimentação low carb, entendeu? Tira, eu sei que é difícil, mas enfim, mais difícil mesmo é o que você está passando, né? Mais difícil do que deixar de comer pão de manhã é o que você está passando. Tira o carboidrato, procura ter uma alimentação mais natural, procura conhecer uma dessas ervas, toma por 3 meses agoniada é ótimo para SOP, entendeu? Procura fazer isso e ver como fica a sua menstruação. E aí, junto a isso, se conecta preenchendo uma mandala lunar, procura sentir sua menstruação de uma outra forma, sabe? De uma forma amorosa. Todas essas coisas que a ginecologia natural fala além disso, sabe? Tem muitos outros sites que falam sobre isso, sobre a conexão da mulher com a menstruação. O site Danza Medicina, por exemplo, fala bastante sobre isso. Você mora onde? Gurupi, Tocantins. Ixi, agora você me pegou. Eu tenho algumas amigas, eu já vi que teve gente que perguntou aqui, eu tenho algumas amigas que, por não serem médicas, podem fazer atendimentos online. Eu posso passar para você a listinha. Nós, médicos, somos proibidos de fazer atendimentos online. Isso daí já respondendo a pergunta que eu já vi que me fizeram aqui, né, sobre a indicação de médicos. Eu conheço muito poucos, sim, não enche uma mão, de médicos que seguem essa linha. Médicas, né, normalmente. Desejo muito que tenham mais. Eu procuro muito, assim, quando alguma médica ginecologista me escreve, me manda e-mail, sabe? Eu seguro na mão, eu falo, vem, vamos comigo, conta comigo, eu vou te ajudar. Estou participando de uma formação lá em São Paulo esse fim de semana. Eu estava dando aula numa formação de profissionais, porque eu desejo muito que tenham mais profissionais espalhados pelo Brasil. Assim, atualmente, eu conheço alguns em São Paulo, né, ginecologista, assim, ginecologista mesmo, além de mim, sei lá, eu conheço uns 2 ou 3 só, mas nenhum em Tocantins. E a gente é proibido pelo Conselho Regional de Medicina a fazer atendimentos online, né? Mas eu tenho certeza que tem algumas terapeutas naturólogas que eu conheço, que trabalham com isso, que fizeram a formação comigo, que tem muito conhecimento das ervas, que podem te acompanhar e que podem fazer acompanhamento online. Uma delas é a Dívia. Ela fez o curso comigo. Eu passo o contato dela para você. Que ela pode fazer acompanhamento online para te orientar como você usar essas ervas, como você modificar a sua alimentação, todo esse acompanhamento. Ela é muito boa profissional. Mas é isso, o que eu te sugiro é isso, abandonar o hormônio e buscar um tratamento natural. Suspeita para falar, né? E a infertilidade, ela abrange muitas outras coisas, né? Eu nem quis entrar muito aqui porque é um tema muito, muito, muito abrangente de muitas coisas que podem estar envolvidas na mulher que tem dificuldade de engravidar, né? Tanto físicas quanto emocionais. Então tem que se olhar muito para todos esses fatores. Mas acredita, o principal é você acreditar, é você não entrar num lugar de descrença, sabe? Acreditar principalmente no seu corpo, na capacidade do seu corpo de funcionar, de ser perfeito. E seja lá o que ele, por acaso, agora não estiver funcionando com perfeição, você pode levar ele a funcionar. Não se sinta escrava da química, não se sinta submetida a ciência como se apresenta pra gente. Acredite que o seu corpo naturalmente é capaz de se modular, né? Se equilibrar. Tá bom? Eu sou doula e eu trabalho com parto e acho que fazer parte desse ambiente, né, num desejo tão grande que eu tenho de ser mãe, me atrapalha um pouco com a questão da ansiedade. Eu já estou fazendo acupuntura para me ajudar. Eu estou muito ansiosa, estou no último ano da faculdade e esse ambiente me traz uma ansiedade. Cada parte que eu acompanho falou quando vai ser e tem uma coisa também de uma expectativa, assim, de você parir e tal, e se discute muito isso, essa expectativa em cima do parto e da maternidade, uma certa romantização que acontece, né? Isso.
Muito A gente obrigada. pode conversar mais depois, tá bom? Tá certo. Um beijo. Quem mais? Bruna, quer falar? Ah, não, você já falou. É porque a mãozinha continua aqui, gente. Então tá. Então eu vou finalizar lá para voltar para as perguntas aqui que já são 9h12. Sobre a TPM. Peraí. Sobre a TPM, eu vou falar rapidamente, porque também algumas mulheres, né, recorrem à pílula por causa de TPM. A gente costuma mudar esse nome de transtorno pré-menstrual para tempo para mim ou tempo para meditar, porque a TPM, né, eu falei um pouco isso quando eu falei do ciclo, como que ela é o fim do ciclo, né, ela marca o fim do ciclo. Então é um momento que a mulher está entrando naquele lugar de recolhimento, de sombra, é um momento de maior conexão com uma energia dos seus sentimentos mais. Então, muitas vezes, a mulher fica mais sensível para certas coisas. Eu costumo falar que a TPM não inventa nada. Então, se você se sente melancólica, triste ou com raiva do mundo na TPM, não é o seu ciclo que causa aquilo em você, né? Provavelmente são coisas que você está passando e que você vai levando, que você vai conseguindo continuar e seguir sem se abalar tanto com aquilo. E naquele momento de grande sensibilidade, que é a aproximação do nosso período menstrual, que a gente está entrando naquela energia, né, da noite, da lua nova, aquilo acaba pegando a gente, né? Então, o que eu aconselho para as mulheres é que acolham esses sentimentos, né? Claro que a gente não precisa ficar numa depressão e, eu vou me conformar de que eu vou ficar em depressão, não. Mas olhe para esse sentimento com uma curiosidade generosa. Por que eu me sinto assim? O que está acontecendo? O que está me entristecendo na vida, né? Muitas vezes esses distúrbios são, acima de tudo, né, um convite para a gente olhar para coisas que a gente não olhava. Independente, né, saindo do lugar de culpa, sou eu que causo isso em mim e tal, mas o meu corpo está tentando me dizer alguma coisa, né? Nós somos uma unidade indissolúvel, corpo, mente, emoções e até o espiritual, né? E muitas vezes a gente fica só na matéria, porque, né, o mundo também, a vida obriga a gente a isso, mas é preciso olhar para todas as partes da gente para a gente ter um bem-estar. E muitas vezes o corpo está gritando algo que está passando dentro da gente. Então, muitas vezes é isso, é uma necessidade de você olhar. Você pode olhar para aquele momento como seu amigo e não como seu inimigo, né? A TPM como uma cúmplice sua, de coisas que você precisa olhar, que você precisa meditar, né? Então, às vezes, aquela tristeza que te bate naquele momento é devido a uma coisa que está acontecendo. Ou naquele pequeno ciclo menstrual seu, né? Ou no seu ciclo de vida. E que você precisa, às vezes, dar um pouco de atenção, né? As cólicas menstruais também é a mesma coisa, seu corpo pedindo para um descanso, seu corpo pedindo para parar. E a gente está o tempo todo falando, mas eu não posso, mas eu não posso, mas a gente está aqui exatamente propondo que a gente saia desse lugar que é o mundo, o capitalismo, a indústria, a necessidade de estar produzindo o tempo todo colocou a gente. A gente está querendo realmente revolucionar e sair um pouco disso. Eu preciso parar. E eu vou parar, nem que seja por 2 horas. Deitar um pouco, esvaziar um pouco a cabeça dos pensamentos, botar uma música, cheirar um olhinho essencial. Aqui nesses casos eu recomendo, né, o gerânio, a laranja doce e a lavanda. O óleo essencial de gerânio é um óleo sozinho muito bom para TPM, ele é um equilibrador hormonal. Eu recomendo ele para qualquer desses distúrbios. Eu recomendo ele para endometriose. Para endometriose especificamente eu gosto muito também do óleo essencial de salve esclareia. Tá? Mas a misturinha gerânio, laranja, doce e lavanda é uma misturinha muito maravilhosa para TPM, tá? O que é isso, Bá, que você tá fazendo? Pode cheirar, pode misturar no seu olhinho de passar no corpo, no seu creme de passar no corpo, pode fazer escalda-pés, pode botar no difusor pessoal, pode botar no difusor de ambiente, né?
é muito bom, mas né, a gente vai fazendo todo dia, massagear o ventre. Eu gosto muito dessa mistura, massagear o ventre com óleo vegetal. Você pega um pouquinho de um óleo vegetal, que pode ser óleo de coco, óleo de semente de uva, óleo de gergelim, óleo de girassol, copaíba, qualquer desses óleos vegetais, que são aqueles que vendem nos frascos maiores, né? Pinga uma gotinha de cada um desses olhinhos, mistura e faz uma massagem no ventre, aqueles 2 minutinhos que você vai parar amorosamente para cuidar do seu útero, para enviar uma boa energia para o seu útero. Para compressas, por exemplo, quando você vai fazer uma compressa para cólica, a melhor coisa para cólica é se aquecer, fazer uma compressinha. Então você pode colocar na compressa, pingar umas gotinhas de algum desses óleos essenciais ou dos 3, né? E as ervas que a gente recomenda para tomar também sob a forma de chá a calêndula, camomila, alecrim, artemísia, valeriana, sálvia, são alguns exemplos, tá? Não adianta você, tô estressado, tô com TPM, vou tomar um chá de calêndula. Vai te dar um alívio? Até vai, mas o tratamento você sabe que você sofre muito com a TPM, que a TPM sempre te pega de jeito, que é aquela desgraça todo mês. 1 semana, 10 dias, 15 dias antes, começa a tomar o chazinho. Nesse caso da TPM, dá para tomar até 2 vezes por dia só, tá? Não tem problema tomar gelado, o ideal é não adoçar. Tira esse negócio vermelho da frente, que eu quero falar agora um pouquinho sobre a menopausa, que nós chamamos amorosamente de plenipausa. É muito importante a gente olhar para essa fase da vida da mulher, que é simplesmente uma nova fase, né? A gente tem que sair desse lugar, a gente busca sair desse lugar de que é o fim da vida, né? Principalmente na nossa sociedade ocidental. Eu vou sair daqui para ver se você consegue tirar esse negócio. Tira esses negócios escritos cheirar de cima do slide para poder falar. Mas eu vou continuar falando aqui um pouquinho. Na sociedade ocidental que a gente vive, principalmente, se desvaloriza muito a mulher depois que ela passa de uma certa idade, né? Principalmente por causa dessa cultura da juventude, que o belo é ser jovem, que a mulher tem que ser linda, que então a mulher começa a apresentar cabelo branco, ela faz o quê? Ela corre para esconder aquilo, porque ela quer esconder que o tempo está passando e que ela está envelhecendo, rugas, botox, e cirurgias, porque é o tempo todo qual o objetivo? Esconder que você tem mais do que certa idade, parecer que você tem menos idade. Então, né, eu, por exemplo, tenho 38 anos, eu sei que eu não aparento ter 38 anos, eu tô longe da menopausa, mas eu percebo que muitas pessoas, quando mulheres, às vezes mais velhas até do que eu, falam a idade, eu tenho 45. Nossa, não parece. Isso é o quê? O maior elogio que uma mulher mais velha pode receber, dizer que ela não parece ter a idade que tem, né? E a gente busca muito sair disso, né? Hoje em dia, a expectativa de vida está dos 60 anos. Realmente, uma mulher na menopausa, que acontece mais ou menos aos 50, ela estava talvez realmente próxima a morrer, ou não. Mas hoje em dia a gente sabe que não é raro as pessoas viverem até os 80 anos, então se você parar para pensar, se uma mulher com 50 anos está se considerando no fim da vida, ela muito facilmente ainda pode viver 20, 25, 30 anos ou mais, então ela ainda tem muito pela frente, né? É a fase que é considerada a fase da sabedoria, a fase que a mulher, a gente fala sobre todo o aprendizado que o ciclo menstrual traz pra gente, né? E que é a mulher que não precisa mais passar por todos aqueles aprendizados de vida, morte e renascimento todos os meses. Ela está numa outra fase, ela cicla de outra forma. Ela tem uma potência de decidir sobre si, de entrar num estado de maior autonomia, de caminhar da maneira que ela acha melhor e de levar também aquilo que ela tem de carga da vida. A gente percebe no consultório como mulheres que aceitam melhor essa mudança, como simplesmente um novo momento, uma nova fase, costumam apresentar menos sintomas, né, do que mulheres que às vezes não aceitam também, né? Mulheres que se gostam na cidade costumam passar bem pela plenipausa.
enquanto as mulheres que já estão se sentindo péssimas, né? Nossa, tô velha, tô feia, tô tal, não sirvo mais para nada. Muitas vezes tem relação com a sociedade, sim, com o companheiro que às vezes não é um bom companheiro, que não a valoriza. É um conjunto de coisas, tá? Não é fácil sair disso, mas a gente está aqui para empoderar as mulheres de sair disso. E a gente tem que também entender que, como a maioria das coisas que, né, que na nossa luta feminista a gente conquista, isso vai ser uma coisa que a gente vai conquistar. Não vai ser a sociedade que vai virar para a gente e vai falar, não, você é linda aos 50 anos. Somos nós que vamos ter que nos colocar nesse lugar, sabe? De que eu me gosto assim e eu ainda tenho muito a oferecer para mim e para o mundo, assim, né? Não é esperando a aprovação dos outros. Nós temos que ser as primeiras a nos aprovar e nos empoderar disso. E empoderar mulheres que vierem até nós com essas questões. É um assunto muito, muito especial, a menopausa, que a gente chama de plenipausa. Vamos lá. Eita, nanã. Bem, mas para ajudar, eu gosto muito de prescrever a linhaça, que é um alimento rico em fitoestrógeno, né? Folha de amora, chá de folha de amora costuma melhorar muito os sintomas de fogacho. Folha de framboesa, são folhas que têm substâncias que imitam os hormônios. Então, as mulheres sentem com essa queda hormonal, né? E esses chás vão poder ajudar elas nisso. Gosto muito da artemisia também, principalmente por esse empoderamento que ela traz. Inhame, principalmente o cará, que tem é considerada progesterona natural. Tem o creme, né, de progesterona natural, que nada mais é do que o cará, é legal, curto. Gosto muito da maca peruana também, na menopausa. E os óleos essenciais que a gente mais prescreve a salvia-esclareia, o gerânio, a lavanda, o funcho doce e o neroli, maravilhoso. Mas a salvia-esclareia é talvez meu favorito. Bem, vamos lá. Mais perguntas? Alguém quer a palavra ou eu vou ler aqui as perguntas do chat? Tudo bem? Vou para o chat que a gente não tem mais muito tempo. Pergunta da Bianca, se existem grupos de ginecologistas. A gente está tentando formar, né? Tem realmente muito poucos. Alguma doença diagnosticada, também abandonar o médico a princípio, não, tá? É bem complicado isso. O ideal seria procurar um médico que aceite um tratamento em paralelo, sabe? Por mais que ele ache que você deveria tomar o anticoncepcional, que ele respeite você dizer que eu não quero tomar, né? Para a SOP é muito importante um nutricionista, às vezes o nutricionista é mais importante que o médico, né? Mas é importante, se você tiver com um terapeuta, que seja um terapeuta realmente que tenha uma competência, uma capacidade, até de avaliar quando você está com alguma questão mais séria que precisa do acompanhamento médico, né? Então é uma avaliação que tem que ser muito cuidadosa. Você pode simplesmente chutar o médico, não é bem assim, né? Os tratamentos naturais, de uma forma geral, não substituem a consulta médica, só que acaba que a gente fica nesse problema que as mulheres querem outros tipos de tratamento e não encontram na medicina convencional. Então, você pode, por exemplo, procurar um fitoterapeuta, né? Tem médicos que são fitoterapeutas, tem médicos que são homeopatas, tem fitoterapeutas que não são médicos, mas que são aptos a avaliar o paciente. Naturólogo, gente, naturólogo é uma profissão maravilhosa e que eles sabem até onde eles podem ir e quando eles devem orientar o paciente a procurar ajuda médica. Olha só, quem se perdeu, porque realmente é muita informação, vai poder assistir a aula de novo, se quiser, tá? Ela fica gravada. Vamos lá, vou ler tudo. Isadora, minha gineco diagnosticou o SOP há 2 meses. Isadora já falou isso. Luciene, Bel, tenho endometriose, miomas e descobri recentemente que tenho trombofilia. Descobri a trombofilia após exames para a descoberta por ter sofrido 2 abortos. Abandonei o hormônio há quase 2 anos. Sou aluna social, gratidão. Ai, Luciene, você, quando aparece mulher assim com um monte de questão ginecológica ao mesmo tempo, muitas vezes elas têm feridas no feminino sérias que precisam ser vistas, né?
A trombofilia é uma causa importante de abortamento de repetição. Eu te recomendo tratar ainda a trombofilia, né, com um especialista, que é o hematologista, né? Mas, enfim, cada caso é um caso. Mas não duvide dos tratamentos naturais e da ginecologia natural para te ajudar, mesmo que não seja sozinha, mas um auxílio, sem dúvida, vai ser importante para você. Maíra, semana passada fiz a vaporização do útero, como você comentou. Devo compartilhar que foi maravilhosa a experiência. Sim, gente, façam vaporizações do útero também, para qualquer dos casos. Para endometriose, então, vaporização do útero é maravilhoso. Façam. Nem sei ao certo descrever, mas foi profunda a conexão comigo e com meus ancestrais. Eu falei que vocês iam ver a vaporização, uma coisa que mexe com uma coisa além, que às vezes a gente não sabe mesmo descrever só falando. Muito lindo. Usei artemisia, malva e alecrim. Arrasou. Ótima mistura. Bianca, teremos acesso a essas aulas até quando? Tem assunto que se necessidade de assistir de novo. A gente não fechou até quando não, mas a gente deixa aí mais um tempinho na área de membros para vocês, para quem quiser assistir de novo. Só não vai ser para sempre, porque para sempre não dá, porque a gente não tem como manter essa ferramenta aqui online para sempre. Mas pelo menos um mês dá para deixar tranquilamente. Para assistir de novo é muita informação. A Bárbara já respondeu isso. Bel, tudo bem? Já vi chamarem a Artemisia de Losla. Faz sentido, mas a Losla é outra Artemisia. A Artemisia que eu tô falando é a Artemisia vulgaris. Tá? A Losla é outra Artemisia. É a que faz o licor, o absinto. Luciene, estou fazendo uso de um composto fitoterápico há 12 dias, que contém as seguintes ervas. Menta piperita. Essa erva eu não conheço, Kalanchoe brasiliensis e vinho branco seco. Me parece boa. Eu vou pesquisar qual é essa. Kalanchoe que eu não conheço. Eu vou pesquisar. Onde tem uma caneta? Peraí que eu vou anotar aqui. Para eu ler depois. Vou fazer melhor, vou tirar foto, porque a caneta não está querendo funcionar. Para depois eu ler. Aí eu respondo lá no grupo. Mas a princípio me parece legal. Como levanta a mão, acho que você já descobriu, né, Bruna? Bárbara já respondeu. É normal, Karina, é normal saírem pequenas erupções no período menstrual? Pequenas erupções... Ah, tá, a pergunta continua depois. Maíra, curei endometriose com homeopatia, maravilhoso. Conheço. Aqui no Rio tem uma médica homeopata que trata endometriose, a doutora Luciana Lopes, maravilhosa. É normal saírem pequenas erupções no período menstrual, elas são sintomas de alguma doença como SOP ou endometriose. Que erupções? Explica melhor. Erupções na pele? A princípio não são sintomas disso, não. Bel, indica alguém de Minas Gerais. Não conheço, desculpa. Indica algum médico na região de Belo Horizonte? Não conheço. A acupuntura é muito eficiente nesses casos, com certeza. Maíra, a acupuntura é maravilhoso. Bel, sou ginecologista em Porto Alegre e é realmente muito difícil achar literatura ou cursos mais específicos para médicos. É muito difícil, mas você pode contar comigo, viu? Me adiciona, a gente pode trocar bastante, eu posso te indicar alguns livros de fitoterapia. Existe isso. A ginecologia natural não é uma especialidade médica, não é reconhecido. Então, a gente está fazendo um curso de formação que é um curso livre, né? No ano que vem, a gente fez em 3 encontros, mas a gente já viu que para o ano que vem vai ter que ser bem mais extenso. Então, eu acho que você pode, com certeza, se inscrever para participar. Acontece em São Paulo. Vale muito a pena, é muito rico. Mas, assim, entrar nesse conhecimento da ginecologia natural e ler a respeito, né? Eu tenho muita coisa escrita e eu tenho livros para te indicar. E a partir daí você pode atender com essa pegada. O principal é o olhar, o principal é você encontrar esse olhar integral do ser, entender que a mulher tem que ser vista como um ser de uma forma geral e não só o ovário esquerdo dela. Isso é o principal, sabe? E aí você pode estudar se te interessa a fitoterapia, se te interessa a medicina ayurvédica, se te interessa a acupuntura, se te interessa a homeopatia, a medicina chinesa,
florais, tudo isso você pode tratar. São tratamentos holísticos que você pode integrar o seu conhecimento como médico e vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso, você vai ter muitas mulheres para você ajudar, que estão querendo com certeza por todo o Brasil. Entendeu? É só uma questão de você somar o seu conhecimento como médica. Eu continuo sendo médica, eu continuo fazendo exame. Tem gente que me pergunta, você faz exame, você vê exame? Faço exame, vejo exame, sou médica. Eu só tenho uma outra visão sobre isso, né? Sobre exames desnecessários, sobre cirurgias desnecessárias. Eu dou um atendimento mais demorado para o paciente. Eu procuro conhecer o paciente mais a fundo, o que ela faz, como que ela vive, né? Quais são as angústias dela. Né? É só uma nova abordagem. E aí eu, no meu caso, fiz curso de aromaterapia, fiz curso de fitoterapia. E aí eu aplico isso como tratamento natural, né? Mas é aquilo que eu falei, o principal não é a erva. A erva num livro você aprende. O principal é você olhar. E aí com a prática também você vai pegando bastante. No começo você pode sentir um pouco, estranhar um pouco essa mudança, e com a prática você vai vendo que flui também bastante. E conta comigo, viu? Para te ajudar, para a gente trocar bastante sobre isso. Eu tô querendo fazer um grupo de médicos pelo Brasil para ajudar nisso. Bel, ervas para endometriose, as mesmas para regular o ciclo. Eu gosto muito do uxi amarelo, cunha de gato para endometriose. Eu gosto muito da artemisia para endometriose. Mas as ervas anti-inflamatórias para endometriose são muito boas, por isso que eu gosto muito da unha de gato. Arnica é muito boa para endometriose. Prímula é muito boa para endometriose. Anti-inflamatórios, de uma forma geral. Viu? Calêndula. Tem muitas coisas que pode se fazer. Quando você entra num estudo maior, você pode fazer um composto de ervas, né? Mas é porque é mais complexo. Se você deseja, assim, por exemplo, eu tenho endometriose, eu quero experimentar uma erva. Experimenta uma artemisia. Experimenta o uxi amarelo cunha de gato. Umas primeiras, assim, que eu te recomendaria. Bel, boa noite. Fala um pouco da adenomiose. A adenomiose é bem parecida com a endometriose, tá? Só que ela comete ali a parede do útero mesmo. Ela não tá fora do útero, ela comete a parede do útero. Então causa sintomas semelhantes de dor. É um processo inflamatório também. Então, entenda tudo que eu falei para endometriose serve para adenomiose. Alimentação anti-inflamatória, hábitos anti-inflamatórios, as ervas também anti-inflamatórias. Aí eu te recomendaria pegar bem as ervas anti-inflamatórias. Anti-inflamatórias. Qualquer um pode estudar as ervas. Você não precisa ter uma formação em fitoterapia, entendeu? Mas as leituras estão aí disponíveis. Estudem as ervas, entendeu? Pega uma erva, vai ler sobre ela, testa ela de uma forma segura, né? Vocês já sabem que vocês podem usar dessa forma, é uma forma segura, testa e sente como que fica. Mas lembrando sempre que ela sozinha não vai fazer milagre, tá? Eu recomendo muito para isso, mas o raciocínio é o mesmo. Na medicina, Maíra, na medicina ayurvédica, a menstruação é um momento de recolhimento. Sim, na ginecologia natural também. Um momento sagrado no qual as mulheres teriam o direito de não trabalhar. Seria incrível! E não fazer o que ela não tem vontade de se recolher. O mundo ideal. Fazer criações e mimos para si. Gente, sonho. Pena que ainda não é assim, né? Mas devia ser assim. Queria que fosse assim também. A gente pode fazer isso dentro do possível. Mulheres que têm trabalhos flexíveis, é muito recomendado, tá? Não pense que você está perdendo tempo tirando um dia para você está só ganhando. Né? Então, se você tem um trabalho que te permite essa flexibilidade, e se você sente isso também, porque não é toda mulher também que sente essa necessidade de recolhimento, não, tá? E às vezes você pode sentir num ciclo e não sentir no outro. Né? Mas se você sente isso, escuta o seu corpo. É muito importante a gente sentir nosso corpo, perceber e dar atenção para o que ele está falando, tá? Então, se o seu trabalho te permite isso, faça isso, mesmo que seja parcialmente. Eu vou trabalhar só à tarde hoje, vou acordar mais tarde, né? E se o seu trabalho não permite isso, você pode fazer isso internamente, sabe? Você está num estado interno de recolhimento.
não se voltar tanto sua energia para fora, para os outros, ficar mais para si, entendeu? Evitar determinadas coisas que você pode evitar. Você pode estar, né, dentro da tenda vermelha, dentro de si. E na sua casa, na sua família, se você pode dividir isso com o seu companheiro, com o seu filho, com quem você viver, que é o momento da minha menstruação. É muito legal também quando a gente sair desse lugar de vergonha de falar sobre isso e de levar isso para quem convive com a gente mais de perto. No meu momento de menstruação, eu me sinto assim. E não se aprendam também essa regrinha de que eu tenho que me sentir assim quando eu estou menstruada, eu tenho que me sentir assim quando eu estou ovulando, por exemplo. No recolhimento, a mulher não quer tanto contato sexual, por exemplo. Tem mulheres que super têm tesão menstruadas, que adoram transar menstruadas. Eu também, amiga. E tudo bem, né? Mas quando você não se sente assim e você coloca pro seu companheiro, olha só, quando eu tô menstruada, eu não me sinto bem, eu não gosto de tanto contato, eu quero ficar mais na minha. É muito legal, porque vai ajudar até nas suas relações, sabe? Ele compreender que não é nada com ele, que não tá acontecendo nada, que você não tá apaixonada por outro, sei lá, que você não deixou de amar ele, simplesmente você tá menstruada, simplesmente você tá nesse momento do seu ciclo, você é uma mulher cíclica. A gente se coloca assim pro mundo, a gente primeiro se coloca assim pra gente, se aceita assim, e depois a gente se coloca assim pro mundo, né? Eu sou assim, eu sou cíclica, eu tô nesse momento do meu ciclo. Isso não é justificativa para eu agredir ninguém, isso não é justificativa para eu ser, enfim, má com ninguém e achar que as pessoas têm que compreender isso, não é isso. Mas muitas vezes evita problemas. Se colocar dessa maneira e colocar a maneira como você se sente. Mas seria incrível, quem sabe um dia, né? As mulheres vão ter direito a esse. Nem que seja o trabalho de casa, seria ótimo, né? Você não precisa não trabalhar, mas você poder trabalhar em casa. Bianca, foi você que escreveu o negócio, eu achando que tinha sido a barra. Olha aqui, meninas, escrevi pensando que ficava só na minha tela. Ai, que vergonha, como faço para apagar? Tudo bem, Bianca, desapareceu. Eu nem sei por que uma coisa que você escreve na sua tela tinha que aparecer para todo mundo. Estranho isso até, viu? Eu fiquei achando que tinha sido a barra. Enfim, fica aí um aprendizado para o próximo webinário. Quais as ervas mais indicadas para endometriose? Já falei, Elisama. Ai, Lina, me desculpa, eu tô te devendo as ervas da amamentação, eu prometo, eu vou fazer agora. Prometo. Tô devendo para Lina as ervas que não pode tomar amamentando. Já adianto logo que a Artemisia não pode. Vou fazer isso agora, já tô te devendo isso desde a primeira aula, Lina. Prometo que eu vou fazer. Bel, sobre os problemas no feminino, envolve as questões da mama também? Com certeza. Fibroadenomas benignos, vários, não sei bem a causa. A medicina ayurvédica fala muito sobre essas pessoas que têm tendência a formar tumorações, né? Tem a ver com o dosha kapha, pessoas que têm tendência a formar cistos, nódulos, tem a ver com o desequilíbrio desse dosha. Eu estou começando a conhecer o Ayurveda agora, mas tem a ver com esses desequilíbrios. A gente trata com argila bastante, passar argila na mama, fazer emplasto de argila na mama, a gente trata bastante. Mas assim, fibroadenoma benigno a princípio não é um problema, né? Se você sente dor, incômodo na mama, óleo de prímulo em cápsula é maravilhoso. É uma coisa que eu recomendo bastante. Os exames que comprovam a endometriose, o principal é a ressonância magnética da pelve. Karina, sobre as erupções no sangue menstrual. Seriam uns pedacinhos assim? Isso é pedacinho de endométrio. Isso é pedacinho de endométrio, isso é normal. O sangue menstrual, ele tem uns pedacinhos porque são as células endometriais se soltando. Isso não é sinal de nada, isso é normal. Agora, quando seu sangue está muito coagulado, pode ser sinal de alguma coisa. Tipo, sair pedaços, assim, pode ser sinal de alguma questão. Mas pedacinhos no sangue, super normal. Como é a utilização de DIU de cobre para uma mulher que tem só endometriose? Nenhum problema. Agora, algumas referem ao aumento das cólicas. Pode ser que uma mulher que sofre muito de cólica com endometriose possa sentir mais cólica com o DIU. Não tem como a gente prever. Mas, a princípio, não é contraindicado, né? Mas como algumas mulheres referem isso, para mulheres que estão sofrendo muito de cólica, talvez não seja legal. Tá.
Luciene, tentei fazer o uso do Uxa amarelo e unha de gato via chás, mas não consegui. Ele tem um gosto que não é muita gente que gosta, né? O gosto dele é meio gosto de terra, assim. Aí tem as cápsulas. Sim, tem cápsula e tem tintura. Uma cápsula por dia acho pouco. Acho que tem que ser pelo menos 2. Não tem problema usar cápsula, não. Pode usar. Mas tem que ser pelo menos 2, tá? Uma por dia acho pouco. Link do curso em São Paulo. Então, amada, o curso está encerrando já. Vai ser o último módulo, vai ser agora. Dá para você fazer o último módulo. Né? O último módulo vai falar mais sobre a gravidez, sobre o período da gravidez e do parto dentro da visão da ginecologia natural. Vai ser no último fim de semana de novembro, se não me engano. Dá para fazer separadamente só esse módulo, se você quiser, mas para fazer o curso completo só ano que vem agora. Cadastra seu e-mail lá no site www. Vocês todas, né, se interessarem, cadastre o e-mail no site www.ginecologianatural.com.br, que aí você vai estar na lista. Fica tranquilo que a gente não perturba, não fica mandando 1 milhão de spams. É mais assim para avisar quando tiver um curso, quando tiver alguma coisa que a gente esteja oferecendo, para mandar uns materiais especiais que a gente manda só para quem está na lista, tá? Que aí vai receber o aviso quando tiver abertas as inscrições para o ano que vem. Maiara. Não, mentira, Maíra. Aprendi um tratamento bacana para cistos de ovário, fazer uma camada de 1 centímetro de argila verde no absorvente. Não! Só se for absorvente de pano, né, amiga? Absorvente descartável, não. Bem, eu conheço passar uma camada de 1 centímetro de argila aqui, assim, bem na altura dos ovários. Mas esse tratamento com argila, ele é bom para muitas coisas, né? A argila, a princípio, suga muitas coisas. Esse daí eu não conheço. Bel, depois você pode indicar outras literaturas de ginecologia natural? Posso, vou colocar no grupo. Adianto que não tenho muita coisa em português, tá? Mas vou colocar, tá bom? Ainda sobre as cápsulas de Uxa e unha, quanto tempo posso fazer uso? 3 meses é indicado sempre para o tratamento de alguma erva, de forma contínua. Tá bom? Mais alguma perguntinha? Alguma coisa que ficou sem entender? Alguém quer falar mais alguma coisa? Temos 17 minutinhos. Eu tô adorando esse restinho aqui de tempo junto com vocês. É muito bom estar conectado com mulheres de vários lugares, conversando sobre a ginecologia natural. Esse é só o começo, né? Só uma introdução sobre esse assunto. É um estudo contínuo. Eu estou estudando até hoje, desde que eu conheci. Eu estou estudando ainda. E a gente estuda muito também sobre o feminino, sobre as relações da mulher com sua feminilidade. Tudo isso está dentro da ginecologia natural também. Então, vários livros, por exemplo, que eu indicaria para vocês lerem, não são exatamente sobre ginecologia natural, mas são livros que falam sobre a relação da menstruação. Por exemplo, Lua Vermelha, da Miranda Gray, Meu Sangue é Ouro, da Clarissa Pinkola-Estés, A Ciranda das Mulheres Sábias, O Legado da Deusa, né? São livros conhecidos. A Mulheres que Correm com Lobos também, é um livro maravilhoso. São livros conhecidos dentro do universo do sagrado feminino, que falam da cura da mulher, né? Dentro dela mesmo, né? Isso talvez seja o principal, né? Da mulher encontrar um espaço dentro dela mesma de acolhimento das próprias dores e de buscar a cura das próprias dores. Ela precisa, antes de tudo, buscar isso dentro dela mesma, saber que isso está dentro dela mesma. Então, esses livros, eles levam a mulher a essa relação diferente com, muitos deles com o sangue menstrual, né? Com o ciclo menstrual, com a natureza cíclica. E isso leva elas a, digamos assim, fazer as pazes com a mulher que elas são, né? Quando eu falo da endometriose, das mulheres que dizem que, né, dos médicos, né, que dizem que a mulher com endometriose não pode menstruar, eu falo, não, pelo contrário, a mulher com endometriose, ela precisa menstruar. Ela precisa fazer as pazes com o sangue menstrual dela, com o ciclo menstrual dela. E eu não tô aqui para falar, não, se ferra aí, sofre, sente dor, porque é isso, de jeito nenhum. A gente vai fazer com que ela não sinta dor, a gente vai tratar a dor, a gente vai tratar a inflamação. É uma decisão também muito de cada uma, sabe? Você deseja seguir por esse caminho, né? Ele não é o único caminho. O caminho
hormonal é um caminho também que você tem todo o direito de seguir. É um caminho, não é o demônio, não é o do mal. Você não está excluída do universo do sagrado feminino, ou do feminismo, ou da minha roda de amigas por causa disso. De jeito nenhum. Eu tenho várias amigas que tomam pílula, que tem Mirena, que não estão nem aí porque eu falo e que eu amo elas. Respeito totalmente como mulher. Eu coloco aqui mulheres amigas minhas que ficam grávidas e que querem marcar a data da cesariana. Entendeu? Direito delas, seu corpo, suas regras, sabe? Existem vários caminhos. O principal, para mim, assim, é porque tem sido apresentado um único caminho para as mulheres, né? O único caminho é esse, é o caminho da medicalização, é o caminho que desempodera a mulher sobre o seu próprio corpo, é o caminho do controle hormonal, é o caminho de tirar a mulher do contato do ciclo menstrual dela. Para as que não desejam isso, eu mostro que existe outro caminho. O meu caminho também não é o único. Então, a mulher que vai até mim, eu não vou bater na porta das mulheres que têm endometriose e falar, não toma pílula porque isso é do mal. Não. Mas a mulher que não deseja, que vem até mim falar que não deseja, eu vou ajudar elas a seguir esse outro caminho. E ele não é um caminho fácil também não. Ele é um caminho longo, que às vezes pode ser doloroso no começo, sim. Até porque bota a mulher em contato com aquelas sombras, né? Bota ela em contato com dores internas, não só físicas, e que a gente vai desfazendo, descascando e tirando. Eu tô vendo aqui a Rosiane perguntar sobre diagnosticar endometriose. Já respondi. O principal diagnóstico é na ressonância magnética. Os marcadores é um monte de palavrinha que eu nem sei de cabeça, porque é um monte de siglinha, de marcadores que são marcadores inflamatórios. Não é um padrão esses marcadores, não é obrigado esses marcadores, tá? Como na SOP é obrigado a ter a insulina, desculpa, né? Eles podem auxiliar no diagnóstico. Mas, assim, o principal diagnóstico mesmo, na verdade, assim, para fechar que a endometriose mesmo é a laparoscopia, só que eu não vou indicar. Laparoscopia é o quê? É o exame por vídeo, que você olha lá dentro da barriga da mulher, tira um pedaço daquilo, manda para biópsia e vê que realmente é uma endometriose. Só que é um exame extremamente invasivo que a gente faz na menor parte dos casos, né? Então, de uma forma geral, a gente diagnostica com a clínica e com o exame. Os exames, o nome dos exames que a gente chama são exames complementares. A mulher tem a clínica e os exames complementares, juntamente com a clínica, vão fechar o diagnóstico. E a clínica sempre vai ser o soberano, né? Isso é uma das máximas da faculdade de medicina que a gente escuta. Quem é médico, quem faz medicina, sabe. A clínica é soberana. O principal é o que aquela mulher apresenta, o que aquilo significa para ela. No que aquilo interfere na vida dela. Certo? Bem, tem alguém aqui. Maria Carolina. Bel, já levantei a mão e fiz minha pergunta, mas no final o áudio falhou muito. Fiquei constrangida de interromper novamente. Só para ser, não tem problema interromper novamente. Só para ver se entendi direito. SOP com o ciclo que sempre foi reguladinho é muito raro, é isso? É muito raro. De uma forma geral, cursa com ciclos que a mulher não ovula, que são os ciclos anovulatórios, então se ela não ovula, ela não vai menstruar. Então, de uma forma geral, cursa com a oligomenorreia, que é a mulher que não menstrua todos os meses. É possível a SOP com a mulher que menstrua todos os meses? É possível. É possível, mas de uma forma geral não é o mais comum. Tá? Bianca, muita gratidão por esse ciclo de webinários incrível. É maravilhoso ver tanta mulher incrível junta, cada uma dando sua contribuição. Obrigada, Bel, essa proposta e a disponibilização das vagas sociais. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu amei essa forma. Se vocês participarem dos próximos, eu convido vocês a falarem mais, a não terem inibição de falar. Gosto. Aliás, a ideia é exatamente isso. Se fosse para vender uma palestra, eu gravava e vendia a palestra. A ideia é exatamente a gente estar junto, estar trocando, estar se falando e poder a participação. Mas eu entendo que vocês ficam meio assim e acabam falando mais no chat. O principal é que vocês estejam saindo daqui sem dúvidas, com tudo esclarecido, tá bom? O grupo no Facebook ele não vai ficar existindo para sempre.
Eu vou colocar lá o que eu fiquei de colocar, que é... Eu vou responder a pergunta do composto, né? Que foi perguntada, esqueci por quem. As ervas contraindicadas na amamentação, que eu estou devendo. E eu posso colocar de novo as ervas também que foram faladas hoje ali também. E a gente vai deixar mais um pouco ali para quem perdeu, para quem não pôde estar presente, para quem quiser rever. Pode fazer pergunta ainda lá, tá? Embora o centrado mesmo de eu dar atenção, poder dar atenção plena de responder as perguntas aqui. Por isso que eu falo para vocês, aproveita que ainda tô aqui. Mas se quiser colocar, às vezes uma pergunta vem depois, na hora não vem, a pergunta vem depois, não tem problema, coloca lá que eu prometo que eu vou me esforçar para responder. Alguma coisa não ficou clara, depois você viu, eu pensei bem, não entendi direito. Mas, nossa senhora, veio um textão agora. Meu Deus, espera aí que eu vou tentar. Bel, fui diagnosticada com SOP na adolescência, 1 ou 2 anos após a minha primeira menstruação, porque ficava vários meses sem menstruar. Gente, na adolescência é comum a menstruação ser irregular, já falei sobre isso, né? Isso aí é um erro tão triste que acontece, as meninas começarem a tomar pílula por causa de menstruação irregular na adolescência, sendo que é super comum. Porém, os exames de sangue sempre davam ok, nenhuma taxa hormonal alterada, mas confesso não lembrar se a ginecologista pedia taxa de insulina. Foi recomendada tomar anticoncepcional para regularizar, para dar um susto nos policistos, e depois suspender o remédio para ver se regularizava o ciclo. Passam, às vezes, por 3 meses só para ver se dá um pá, e aí ele toma jeito. Fiz isso em 2 momentos de 6 meses parando e não adiantou de nada. Uns anos depois teve linfoma, fiz quimioterapia e o ciclo regularizou. Que coisa! Porém, continua aparecendo no exame a imagem de micropolicistos e raramente, 1 mês, dentre 7 com ciclo regular, a menstruação não desce. Aí eu quase morro de susto, no fim das contas. A ginecologista diz que é resultado da SOP. Falando sobre alimentação, pode ser possível que isso aconteça em um mês que não alimente de forma não ideal? Sim. Pode ter relação com o que você se alimenta naquele mês, pode ter relação com o que você passa na sua vida naquele mês. Eu te recomendo fazer o exame de sangue e controlar a alimentação para controlar essa menstruação. E pode fazer uso de uma dessas ervas que eu falei, que eu recomendei. Não me parece, não tem muita cara de SOP não, tá? Mas, gente, não dá para eu dar diagnóstico aqui. Dá para eu falar assim um pouco sobre o que eu acho, sobre o que me parece, mas não dá para eu dar diagnóstico assim, não. Mas é isso. O importante você saber imagem só de microcisto não diagnostica SOP. Isso para todo mundo. É isso aí. Muito obrigada. Até a próxima. Espero que a gente se encontre de novo. Contem comigo, acompanhem a página. Vai vir muito mais coisa por aí. Divulguem a ginecologia natural. Mostrem para as amigas, para quem faz terapia, para quem atende mulher. Acredite nisso. Comece a falar sobre isso, que você vai ver como na prática, como ela é real. E leiam mais, entrem mais nisso, que é um caminho muito lindo. E é um caminho sem volta, tá? Aviso logo. Quando a gente atravessa esse portal e começa a ver as coisas com mais clareza, a gente vê que a gente teve na escuridão durante muito tempo, devido a uma série de coisas que a gente foi inserida como mulher e como dentro do meio médico também, da indústria farmacêutica, e a gente começa a questionar um monte de coisa que a gente está inserido, nossa forma de consumo, né? Nossa forma de gastar nosso dinheiro, nossa relação com o dinheiro. É um caminho que vai levando a gente para um monte de revoluções internas que vão, consequentemente, levar a revoluções externas também. Tá bom, queridas? Muito obrigada. Tamo junto, viu? Namastê. Feliz Dia das Bruxas para todas vocês, bruxinhas. Beijo, amei estar com vocês. Falem comigo. Deem notícias. Tchau, tchau. Boa noite.